retorno 12 meses de 14,2%, divulgação do guidance para o próximo semestre e os giros da carteira no mês. A gente vai falar agora do relatório de junho do RBFM11, fica nesse vídeo. Bom, pessoal, estou aqui com a Isa Almeida, que é a gestora aqui do nosso Multiestratégia Imobiliária. Isa, vamos falar um pouquinho sobre o mês de junho? O mês de junho acho que foi um pouquinho mais difícil aqui para o IFIX, né? Conta pra gente. Sim, mês de junho o IFIX teve uma queda de 1,21%, ainda influenciado por todas as revisões que a gente teve de expectativa de inflação e juros para esse ano e para o ano que vem. Então, foi mais um mês que isso acabou exercendo uma performance negativa sobre os fundos imobiliários, principalmente do segmento de tijolo. A gente até traz nas páginas 7 e 8 esse gráfico do semestre, né? Então o pessoal vai conseguir ver que, acho que o destaque positivo foi de fato os fundos de papel, né? CRI, CDI com um pouco mais de destaque até do que o CRI e IPCA, e os fundos de tijolo até com um destaque negativo aqui para o setor justamente de corporativo, né? Exatamente. Quando a gente olha a performance no ano, o IFIX subiu 1,46%, mas muito puxado pelos fundos de papel. Isso porque a gente teve, principalmente nos últimos meses, agora desse primeiro semestre, toda essa revisão de expectativa de juros. O mercado começou o ano acreditando que os juros se encerraria em 2026 em 12,5%, 12,25%, e agora a gente já está falando de um juros ali na casa dos 14% para o final do ano. Então, tudo isso acabou se refletindo positivamente para os fundos de CRI, que carregam ali CRIs que são indexados tanto ao CDI quanto à inflação. Quando a gente compara essas duas classes, os fundos de CRI com mais indexação ao IPCA sofreram um pouquinho mais do que os ao CDI, porque a gente teve a abertura da curva de juros real, e aí isso sempre exerce ali um impacto na precificação dos fundos de CRI, que tem uma carteira mais composta por IPCA. E quando a gente olha para tijolo, eles começaram o ano no campo positivo, tendo um avanço expressivo por conta de toda essa perspectiva do mercado com relação ao ciclo de cortes de juros para o ano, e aí nos últimos 2 meses nós tivemos aqui uma queda do segmento como um resultado também dessa abertura da curva de juros real que a gente observou, né, ao longo de junho e maio. Agora, o interessante é que até na página 8 a gente traz a performance dos ativos de tijolo está bem positiva, né? Então, existe esse descasamento, né? No secundário, os fundos têm sofrido muito, mas no tijolo ali na operação tem sido positivo. Sim, exatamente. A gente vê uma performance no secundário que reflete muito essa conta que o investidor faz de prêmio de risco. Então, com a expectativa que eu tenho de uma renda fixa com uma taxa mais elevada, com a curva de juros real, né, dos títulos indexados ao IPCA, tendo apresentado uma abertura, você vê uma migração de fluxo para esses instrumentos que têm um risco mais controlado, e o investidor passa a exigir um prêmio maior de risco para investir em outros ativos. Então, por isso que a gente viu uma queda da cotação dos fundos imobiliários. Mas quando a gente olha para o operacional, ou seja, né, para os ativos que estão dentro desses fundos, aqui a gente vê justamente esse descompasso que você comentou. Então, a gente trouxe alguns gráficos no relatório do segmento corporativo e do segmento de logística, e nos dois a gente vê indicadores muito positivos. Então, os edifícios corporativos, quando a gente olha para a cidade de São Paulo, os que têm uma especificação técnica mais elevada, né, então os A até AAA, apresentaram a menor taxa de vacância dos últimos 12 anos. Então, isso é um número bastante expressivo, que demonstra que toda uma atratividade aqui do mercado de lajes para as empresas que estão ainda em processo de expansão, e é um mercado que a gente vê ali muito mais locações do que devoluções de espaço. Então isso é um fator muito positivo que contribui positivamente para o resultado dos fundos, que aqui o resultado dos fundos também reflete esse cenário, onde você tem
uma vacância menor, muitos proprietários, né, que são esses fundos, conseguindo renegociar os aluguéis para cima, e tudo isso se reflete em maiores dividendos ali para os cotistas. E quando a gente olha para o mercado de logística, aqui a gente também vê esse indicador de vacância num dos melhores cenários dos últimos anos. Então aqui o mercado logístico no Brasil atingiu a menor vacância histórica, e mesmo com todas as entregas que nós tivemos de galpões recentemente, em diversos polos ali logísticos, a gente ainda vê uma demanda muito forte por parte das empresas. E isso que tem ocasionado essa queda da vacância. Então, também na ponta dos fundos de logística, a gente vê os fundos conseguindo renegociar os aluguéis para cima, nessas regiões onde você já vê uma vacância ali muito, muito baixa, e tudo isso contribuindo positivamente para o resultado dos fundos. Certo. Então, quando a gente olha para o RBFM, como é que foi esse mês dentro do fundo da carteira? Esse mês o RBFM teve uma queda de 0,95%, mais influenciado também pelo segmento de tijolo. Então, assim como a gente viu que foi o segmento que mais prejudicou a performance do IFIX no mês, para o RBFM foi a mesma coisa, e aqui mais puxado pelos segmentos de varejo e logística. Então, até diante disso, como é que está a cabeça da gestão para aqui para o próximo semestre? Como que vocês estão pensando na alocação? Quais foram as movimentações do mês? A gente tem aumentado a exposição do fundo ao segmento de papel, então, principalmente diante de todo esse cenário de revisão de expectativas, a gente tem buscado aumentar o resultado recorrente do fundo, que vem dos dividendos recorrentes que a gente recebe dos fundos que a gente aplica, e isso tem se dado muito através dessa alocação em papel, que tem um carrego mais elevado. Aqui a gente segue focado em estratégias com um perfil de risco mais controlado. Então, quando a gente olha para o segmento de crédito, nós estamos falando ali de fundos que têm um perfil de risco high grade e middle grade, e CRIs diretamente também com um excelente devedor, estruturas de garantias imobiliárias robustas também. E a carteira, por mais que a gente esteja aumentando essa exposição em crédito, ela segue mais alocada em tijolo, que é o segmento que, quando a gente olha para o médio prazo, a gente vislumbra um potencial de ganho de capital maior. Então, na nossa visão, é uma carteira que segue bem equilibrada, aumentando a exposição em papel para manter ainda um resultado recorrente robusto, mas com potencial interessante de upside por ter uma alocação maior em tijolo. Bom, então pensando em movimentação, qual foi o destaque? Nesse mês, nós investimos um pouco menos de R$1 milhão em BTCI, que é um fundo de crédito imobiliário que tem o BTG como gestor, e é um fundo que passou a negociar com um desconto relevante ao longo do mês. Então, nós aproveitamos essa maior volatilidade que a gente viu da cota desse fundo ao longo do mês para fazer uma alocação em um preço que correspondia a 11% de deságio, então, versus o valor patrimonial do fundo. Então, um desconto bastante relevante, na nossa opinião, dado a qualidade da carteira do fundo. E aqui, a taxa que a gente entrou no fundo, ele representa um carrego de IPCA mais 10,1% ao ano. Então, também uma taxa que nós consideramos atrativa, e é uma carteira que tem uma indexação maior em IPCA. Ótimo. Bom, falando então aqui do resultado, a gente fechou o semestre, a gente conseguiu cumprir ali o guidance que a gente tinha projetado, então distribuímos no último mês também 0,18 centavos por cota. Acho que foi até uma importante sinalização desse recorrente robusto do fundo, né? Então a gente tem um recorrente que cresceu desde o ano passado, né? Então, acho que conseguimos concluir com sucesso esse primeiro semestre. Agora a gente está olhando próximo semestre, como é que está o guidance? Nós mantivemos o guidance para esse próximo semestre, então com a banda inferior de 10 centavos e a banda superior de 11 centavos. Como você comentou, nós fizemos todo esse trabalho para aumentar o resultado recorrente do fundo, e esse vai continuar sendo o foco aqui para o segundo semestre. Então,
Nós mantivemos aqui a distribuição, que hoje, quando a gente fala em termos de dividend yield, ela fica em torno ali de 12%, até um pouco superior a isso. Então, no nosso patamar, uma distribuição muito interessante, levando em consideração aqui que é uma carteira diversificada com um risco também controlado. Boa. Bom, então acho que a gente passou por tudo aqui na leitura do relatório de junho. Muito obrigada a todo mundo que acompanhou. Estamos sempre por aqui. Mandem dúvidas, sugestões que a gente lê. Muito obrigada a todo mundo e até a próxima. Muito obrigada.